Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a aula número 12, que tem como tema monitoramento eletrônico e sua revogação. Vale sempre lembrar, todas as aulas que eu estou preparando e colocando para todos, para compartilhar, para aprender, para que a gente possa aí compreender como funciona a lei de execução penal, é sobre e somente a lei de execução penal, a lei 7.210 de 1984, ok? Bom, mas como eu venho falar do monitoramento eletrônico, eu preciso começar a falar com vocês a respeito da lei, que introduziu, que deu início a esse monitoramento eletrônico. É a Lei 12.528 de 2010. Essa lei, ela veio instituindo para permitir o monitoramento eletrônico àqueles que estavam cumprindo em regime aberto, em penas restritivas de direito, em livramento condicional e a suspensão condicional da pena. Porém, como teve vários vetos, ela ficou apenas sendo permitida para aqueles que cumprem a saída temporária em regime semiaberto e a prisão domiciliar. Bom, nesse momento a gente tem que conceituar, o que é esse monitoramento eletrônico. Óbvio que quando eu falo, as pessoas já sabem, porque isso já tornou-se muito comum, mas é sempre bom que a gente conceitue, que é a vigilância telemática posicional à distância de pessoas submetidas à medida cautelar, condenados por sentença transitada em julgado ou em medidas protetivas de urgência, executada por meios técnicos e que permitam indicar a sua localização. Todo esse material que eu tenho a respeito da Lei de Execução Penal é de um curso de execução penal, de Renato Marcão. Muito bom livro e eu super indico. Volta e meia eu indico ele aqui, mas não custa nada a gente frisar. É muito bom. Mas quais são os assuntos que a gente vai conversar hoje? O primeiro deles eu já vou levantar. Quais são os cuidados e deveres que o executado que é submetido ao monitoramento eletrônico tem que ter com o equipamento? Vale dizer o seguinte, conforme o artigo 146c, caput, ele diz: o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico os seguintes deveres. Olha, todos esses deveres que ele tem que ter com cuidado a esse equipamento vai ser reduzido a termo. Por que vai ser reduzido a termo? Porque para não dar margem de nada a dizer, com quem diz assim, eu não sabia, eu não lembrei, mas falou mesmo isso, não ter dúvidas. Vai ser reduzido a termo para ser colocado nos autos do processo e estar assinado por todos, onde todos tiveram ciência, todos que eu falo, as partes envolvidas, tiveram ciência da importância e do cuidado que tem que ter com esse equipamento. Certo? Uma das questões colocada foi receber visitas do servidor responsável, onde ele vai verificar o equipamento e vai fazer algumas perguntas, E aquela pessoa que está com o equipamento não pode remover, danificar, violar, modificar e nem pedir que outro faça isso. Porque então, nesse momento, se ele fizer isso, ele estará de uma maneira equivocada, cometendo ato contrário àquilo que foi reduzido a termo para ele ter o devido cuidado. E, óbvio, isso também terá consequências, A segunda questão que eu levanto é: qual a consequência quando o executado viola comprovadamente o dever de cuidado do equipamento? Conforme o artigo 146c, só que agora parágrafo único da LEP, diz assim: a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos do Ministério Público e da Defesa. Eu já vou falar o que vai acontecer, mas antes disso, vou voltar nesse artigo, que ele tem duas informações importantes. Primeiro, a violação comprovada, não é a violação dita apenas, não é a violação, eu ouvi dizer, eu vi o fato, mas alguém me contou também. Não, é a violação comprovada nos autos do processo,
dando direito à parte contrária, à ampla defesa e contraditório, né? Para que a gente tenha um processo justo, ok? Então, nesse caso, a violação ela é comprovada, não é no que eu ouvir dizer. E a outra parte importante que eu cheguei a comentar também no vídeo anterior, na aula anterior, é a ordem de como quem será ouvido. Primeiro o Ministério Público, depois a defesa. A defesa ela vai ser ouvida depois, por quê? Após o Ministério Público, por quê? Porque ela vai poder contradizer aquilo que o Ministério Público está pronunciando, está dizendo que ele violou. O Ministério Público está ali com provas. E ele vai contradizer, ou seja, dizer de forma contrária que aquilo não aconteceu. E ele só vai poder dizer de forma contrária aquilo que não aconteceu quando o Ministério Público se pronunciar. Ok? Por isso que é esta ordem e não pode ser modificada, correto? Mas, continuando, ele diz assim: neste artigo poderá acarretar a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime. Esse é o primeiro ponto. A revogação da saída temporária, a revogação da prisão domiciliar e a advertência. Lembre-se, a advertência é a chamada de atenção. O juiz vai agir de acordo com o princípio da proporcionalidade. Vai ter casos em que o juiz vai olhar e falar assim: a chamada de atenção aqui vai resolver. Então ele dá essa advertência, ele chama a atenção, que é o suficiente para colocar essa pessoa novamente nos trilhos. Agora, vai chegar momentos que o juiz vai perceber, né, apenas a advertência já não faz mais efeito. E a advertência em si, ela não é causa de revogação ou de regressão de regime. A advertência não é causa de regressão de regime, ok? Bom, e nesse ponto, a gente vai para a terceira questão, né? Antes da nossa jurisprudência. E essa terceira questão eu coloquei assim: quando a conduta, né, do executado acaba por causar a revogação. Quando é que a conduta dele deixa claro para o magistrado dizer assim: olha, só advertência aqui já não cabe mais. Agora aqui vai ter a revogação da saída temporária, ou a revogação da prisão domiciliar, ou a regressão de regime. Quando é que isso acontece? Quando ele comete fato definido como crime doloso, ou quando ele comete falta grave. E essa falta grave é do artigo 50 da LEP, que tem os seus incisos do 1 ao 8, se eu não estou enganada. No artigo 146D, antes dele, eu vou falar uma coisa assim: quando for revogada a saída mediante tal situação, ou seja, quando a revogação ela ocorre referente à saída temporária. Mas para falar da saída temporária, eu vou voltar um pouquinho, que numa das aulas anteriores eu falei de saída temporária, eu expliquei, e eu vou dar esse replay novamente, né? Saída temporária é uma saída de tempo máximo de 7 dias, onde o executado tem o direito de sair 5 vezes durante o ano. Cada saída com 7 dias. 7 vezes 5, 35 dias por ano. Falei também que essa saída temporária ela é importante porque cada saída temporária ele tem requisitos subjetivos e objetivos a serem cumpridos. Não são cumulativos. Ah, já que eu saí uma vez, eu não preciso cumprir mais. Já tenho todas as minhas saídas já garantidas. Nananina, não. Ok? Não tem. E outra coisa que eu disse também na aula anterior é que não há cumulatividade. Por quê? Ah, ele tem o prazo de 7 dias fora do sistema carcerário, correto? E ele fica 5 dias. Então, 2 dias ele perdeu. Esses 2 dias não vão ser jogados para a próxima saída temporária, para ele ficar 9 dias. Entende? Isso não acontece, tá? Não ficou 7 dias, ficou menos. Os dias que ele poderia ter ficado, aquilo se perde, tá? E ele passa a ter novamente 7 dias, como manda a lei, ok? Mas o artigo 146D da LEP diz assim: a monitoração eletrônica ela pode ser revogada. Pode ser revogada a favor do executado e contra o executado. A favor do executado é quando o executado, aquela monitoração ela se torna inadequada, desnecessária.
Sabe aquela pessoa, e vamos ao exemplo, sabe aquela pessoa que foi contratada para trabalhar numa empresa e ele tem que chegar às 7 horas da manhã e o término do trabalho dele é às 5 horas da tarde. Ele chega às 7 da manhã porque ele sabe que o chefe dele chega às 7 da manhã. Então ele vai lá e chega às 7, ele não dá nenhuma enrolada, não consegue enrolar. Mas quando o chefe falta ao trabalho, ou seja, quando o chefe não vai para a empresa, melhor dizendo, que ele acaba chegando às 7h10, 7h15, isso quando não chega às 7h30, 7h40, né? A tornozeleira eletrônica, como a gente costuma dizer, ou esse monitoramento eletrônico, ela não é desnecessária, pelo contrário, ela é necessária, né? Mas no caso em que essa pessoa foi contratada para trabalhar às 7 da manhã e sair da empresa às 5 da tarde, o chefe ou supervisor dele, né, não for trabalhar naquele dia, estiver em outro departamento, em outra parte da empresa, né, independente disso, às 7 horas da manhã ele está lá assinando o ponto dele de entrada. Ele coloca o material dele na mesa, veste o equipamento que precisa colocar e vai trabalhar. Ele não precisa de ninguém estar atrás dele vigiando. Ele não precisa ser vigiado. Por quê? Porque ele aprendeu. Esse tipo de pessoa que o monitoramento eletrônico se torna desnecessário e inadequado. Quando o juiz reduz a termo tudo que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Reduz a termo e ele segue aquilo que foi reduzido a termo, indiscutivelmente o monitoramento se torna inadequado, desnecessário. Mas quando é que é necessário? Quando ele, ao sair do sistema carcerário com o equipamento, né, ele simplesmente comete fato definido como crime doloso, comete falta grave. Nesse momento, a vigilância se torna necessária e, ao mesmo tempo, a sua revogação também se torna necessária. Ok? Bom, e a jurisprudência? Essa jurisprudência eu peguei aqui mesmo do estado onde eu estou morando, né? Tribunal de Justiça de Goiás, da comarca de Goiânia. É um habeas corpus, eu vou ler a ementa para que a gente possa se situar e eu vou contar a historinha, né? É um HC solicitando a revogação do monitoramento eletrônico, a adequação de medidas cautelares diversas da prisão e o princípio da proporcionalidade. Bom, como é essa historinha, Carla? O autor, que está respondendo uma ação no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, né, onde tem como vítima sua ex-esposa, possui um filho em comum. Ele utiliza o monitoramento eletrônico, onde ficou definido que ele não pode entrar em contato com a ex-esposa e nem adentrar ao estabelecimento dela, ou seja, na casa, né? Não pode chegar perto da casa, não pode entrar em contato com a esposa em momento algum. No entanto, a vara civil, né, percebeu que, como ele tem direito, como pai, de visitar a criança, como é que daria essa situação, sendo que existe uma medida protetiva, né, de não aproximação e de não contato com a mãe, com a ex-esposa. Então, foi definido um intermediário, uma terceira pessoa, que na maioria das vezes é da família da ex-mulher, onde aquela pessoa vai pegar a criança, vai levar a criança até a residência dele, esse parente. O pai da criança vai até a residência desse parente, pega a criança e vai ter o dia de visita com aquela criança. Depois ele devolve a criança, né, para esse parente e esse parente entrega a criança para a mãe. Isso ficou definido na vara civil. Estava indo tudo bem. Ele, com emprego e residência fixa, estava tudo tranquilo. No entanto, depois de um tempo, essa pessoa, esse intermediário, deixou de atender as ligações do pai. E no momento que o pai foi lá para buscar a criança no dia e hora marcado, ele não foi recebido. E aí ele, sem saber o que estava acontecendo, ele infringe uma das medidas protetivas, que era de não entrar em contato com a ex-mulher. Ele liga para ela para procurar saber o que está acontecendo, porque ele está na porta da casa da pessoa, né, para buscar o filho e o filho e a pessoa não se encontram lá. Diante disso e dessa explicação, né, para o HC para o Tribunal de Justiça, né, foi revogado o monitoramento eletrônico. Por quê? Porque percebeu que se tornou ineficaz.
Ele não quebrou a regra porque ele quis, ele quebrou a regra porque no momento em que era para buscar a criança, né, a pessoa simplesmente não deu a menor satisfação do que estava acontecendo. E ele, sem saber como agir, ele entrou em contato para saber se tinha acontecido alguma coisa. E mesmo que ele responda a ação, né, e seja no final condenado a essa ação, era do artigo 147 do Código Penal e o artigo 24A da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Ou seja, nenhuma delas tem pena privativa de liberdade. Então, o monitoramento eletrônico se tornou desnecessário, inadequado. Por isso que esse HC ele foi provido e foi conhecido a favor deste pai, né? E não a favor da mãe, ok? Bom, aula número 12 se encerrando e eu aguardo vocês na próxima aula, que também vai ser liberada sempre na quarta-feira, salvo alguma exceção que ocorra, que eu libere em outro dia, mas eu aviso para vocês, tá? Um forte abraço, bons estudos, né? Boa leitura e até a próxima aula. Até mais!